Você tá usando o Mounjaro ou o Ozempic e não tá vendo o resultado que você esperava? Antes de culpar o medicamento, respira, porque você pode estar cometendo um dos 8 erros mais comuns que eu vejo no meu consultório online, atendendo pacientes de todo o Brasil e do exterior. E não precisa esperar até o final para levar uma paulada. Um dos erros mais bobos, mas que afeta diretamente teus resultados, é beber pouca água. Outro, comer pouca proteína e fibra quase zero. E tem gente que pula a aplicação ou para o tratamento do nada. Sim, mesmo com uma medicação boa, dá para ter um resultado ruim. Mas se você corrigir os erros dessa lista, você consegue segurar o resultado de verdade. Muitas vezes até mesmo depois de parar com o medicamento. Eu sou médico, trabalho com estratégias de emagrecimento e nos últimos anos acompanhei centenas de pessoas usando análogos dos GLP-1, como o Mounjaro e o Ozempic. Esses medicamentos são ferramentas valiosas, mas sem estratégia viram muleta e uma muleta quebrada. Então pega o papel ou deixa salvo o vídeo, porque o que eu vou entregar hoje ninguém te falou direito até agora. Primeiro erro, ter uma baixa ingestão de frutas, vegetais, fibras. O paciente começa a emagrecer, perde o apetite e de repente a alimentação vira só proteína com remédio. Só que isso não sustenta a saúde a longo prazo, nem mesmo os resultados. Fibras regulam a saúde intestinal, protegem tua microbiota, estabilizam a saciedade e melhoram o metabolismo e tua saúde como um todo. Além disso, frutas e vegetais são fontes dos micronutrientes que sustentam o metabolismo celular. Potássio, magnésio, vitaminas, antioxidantes, fitonutrientes são de fato muito importantes. E se você não se alimenta bem agora, essa conta vai chegar mais tarde. Com uma dieta pobre em micronutrientes e o intestino travado, no médio prazo você vai perder a vitalidade. Segundo erro é ter uma baixa ingesta de água. Beber pouca água pode prejudicar o processo e ainda te fazer achar que o medicamento parou de funcionar. Para saber se você está ingerindo uma quantidade adequada de água, você pode simplesmente olhar se a urina estiver clara ou um amarelo mais claro. Ok, mas se tiver um amarelo forte ou escuro, provavelmente você está bebendo pouca água. A quantidade ideal gira em torno de 35 ml por quilo, ou seja, se você tem 70 quilos, cerca de 2,4 litros por dia, pelo menos. Uma questão que pesa muito para os pacientes é que alguns deles esquecem de tomar água ao longo do dia. E uma recomendação que eu dou é associar esse hábito com a rotina atual. Por exemplo, se você escova os dentes todos os dias, 2 vezes por dia ou 3, lembre de tomar uma garrafinha sempre que você for escovar os dentes. Isso pode te ajudar a consolidar esse novo hábito. Ou então, um copo de água antes de cada refeição. Você pode também utilizar aplicativos, alarmes, entre outras coisas que te ajudam a lembrar. Mas lembre-se que água é base. E se você não acerta a base, não adianta otimizar o resto. Terceiro erro é não fazer um treino de força, abandonar ou não entrar na musculação. Cardio, exercício aeróbico, é excelente, mas só isso pode ser insuficiente. O treino de força é o mais eficaz para preservar e ganhar massa magra, o que ajuda você a manter os resultados depois do tratamento. Mais músculo, mais saúde metabólica, menor risco de rebote e maior qualidade de vida. Eu não estou falando para você virar um fisiculturista, mas é interessante treinar força com regularidade para a gente conseguir manter esse peso a longo prazo e ter uma melhor saúde no geral. O quarto erro é focar só na balança. O peso oscila, gente. E também ele não conta toda a história. É de fato importante se pesar. Os estudos mostram que quem mantém o hábito frequente de monitoramento tem mais sucesso a longo prazo e consegue manter o peso com mais facilidade. Mas a balança não é tudo. Você também tem que acompanhar medidas antropométricas como circunferência de cintura, fotos, a sua percepção de bem-estar geral e exames laboratoriais com quem está te acompanhando. Às vezes o peso está estável, mas você perdeu gordura e ganhou massa magra, e isso também é uma vitória. Quinto erro, comer pouca proteína. Com o Mounjaro, o apetite diminui. Isso é ótimo. Mas se você não prestar atenção, a proteína pode ficar para trás. Então tem um objetivo mínimo ali de cerca de 1,2 gramas por quilo de peso. Para a maioria das pessoas, isso já ajuda a preservar a massa magra e já é uma quantidade suficiente. E lembre-se, não precisa enfiar 60 gramas de proteína numa única refeição. Pode ser, por exemplo, 20 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar e 20 gramas no pós-treino e pronto, você já consumiu a quantidade necessária. Sexto erro, achar que o remédio faz tudo sozinho. Esse é o erro mais comum. A pessoa injeta, mas continua comendo mal, não treina, dorme mal e vive numa rotina estressante. O resultado disso é que, além de perder menos peso, o que perde volta muito mais rápido. Os estudos são claros que quem muda o estilo de vida enquanto usa o medicamento tem muito mais resultado e consegue manter depois com mais facilidade. Quem não muda nada, perde pouco e volta tudo depois e ainda com menos músculo. Ou seja, fica pior do que estava antes de começar. Sétimo erro, negligenciar o sono e o estresse. Dormir mal altera
os hormônios da fome. Você acorda mais impulsivo, você acorda mais cansado, mais inflamado, e o alto nível de estresse resulta em mais cortisol, o que vai levar a uma maior retenção, mais fome e menos resultado. Então, para melhorar isso, priorize seu sono. Dormir pelo menos aí 7 horas e meia, 8 horas por noite, sem telas antes de dormir. Para manejo do estresse, você pode fazer uma meditação curta, o mindfulness, caminhada leve, respiração consciente, além de praticar uma boa higiene do sono. Você não precisa viver num spa, mas precisa respeitar aí seus ritmos para que você consiga manter esses resultados aí ao longo do tempo. Oitavo e último erro, parar de usar o medicamento do nada. Esse é um dos erros que eu mais vejo no consultório. A pessoa usa por um tempo, perde peso e simplesmente para sem transição, sem estratégia. E o resultado disso é um reganho quase garantido. O pior é que o corpo volta mais resistente do ponto de vista metabólico, com menos massa muscular e com metabolismo mais lento devido à perda de peso anterior. Então, mantenha a regularidade nas aplicações, tenha um dia fixo toda semana e só pare o medicamento com orientação médica. A saída do tratamento deve ser feita com um plano, com mudanças no estilo de vida consolidadas. Não é só sobre começar bem o tratamento, é também saber como terminar. Corrigir esses 8 pontos pode ser um divisor de águas entre quem perde peso e quem sustenta, e quem vive aí num ciclo eterno de efeito sanfona. E se você quiser um plano estruturado com acompanhamento técnico que respeita o seu contexto, o link do meu atendimento está aqui na descrição, assim como os livros para profissionais da saúde que querem mais conhecimento prático na área. E comenta para mim aqui embaixo qual desses erros você mais vê por aí, ou então qual você já cometeu sem perceber. Te vejo no próximo vídeo.